podia fazer nada na hora. Senão, acender uma vela grande, grossa e rezar, caramba, e torcer para não entrar mais água. O que eu gosto de mostrar no canal Investidor Construtor e nos vídeos que a gente faz e coloca no canal, não é nada técnico. Não quero ensinar como calcular as coisas, fazer projeto. Poxa, nem eu faço projeto. Eu contrato parceiros, empresas, profissionais capacitados para fazer projeto e para fazer o cálculo. Eu faço o gerenciamento da obra. Mas como engenheiro e careca, né, de já ter uma jornada aí na construção de imóveis, eu já apanhei pra caramba, né, nas construções. Mesmo estando em cima lá no dia a dia da obra, respirando obra, caramba, acompanhando como responsável técnico, acompanhando os empreiteiros. Poxa, as coisas acontecem, né? Imprevistos acontecem e problemas acontecem nas obras todo dia. O que eu quero passar para você, investidor construtor, aqui no canal, são conhecimentos de como você pode gerenciar teu empreendimento, executar sua obra e saber cobrar do construtor, saber cobrar do empreiteiro, saber cobrar do engenheiro que está tocando aí tua obra, para você não ter problema agora, durante a tua obra e lá na frente, pós-obra, manutenção, que é fatal, caramba, né? Depois que você vendeu o imóvel ou depois que o proprietário está morando no teu imóvel, poxa, vai ficando cada vez mais difícil você consertar as coisas com ele lá dentro, né? Então imagina ainda se tiver problema estrutural, por exemplo, pior ainda, e vai gastar dinheiro. Já aconteceu comigo, tá? Então aconteceu comigo que eu fiz a obra e por erro, por falhas, desconhecer a dinâmica de construção de casa nas primeiras casinhas lá atrás, caramba, né? Onde não podia dar o luxo de contratar um super empreiteiro com estrutura, tinha que contratar o pedreiro, o peão, tá ali na raça com ele todo dia, e aí tivemos um problema, mas consertei. Então a responsabilidade é minha, fui eu que vendi e arquei com toda a responsabilidade e corrigi. Só que eu tô falando para você, foi depois da obra pronta com o proprietário morando, então foi muito mais difícil e muito mais caro, não só caro de dinheiro, mas caro de energia, de desgaste, de ter que segurar o rojão, né, e tratar o cliente, o proprietário bem, caramba, e resolver o problema, né, dar a solução para ele e não fugir da raia. Então isso que eu quero aqui no canal com os vídeos, mostrar para você as preocupações, as dicas de como você, mesmo não sendo da área, mesmo não sendo engenheiro, mesmo não trabalhando com mão de obra aí de construção, você consegue fazer teu empreendimento e consegue ter sucesso e dar certo. Nessa obra de Indaiatuba, por exemplo, com todos os cuidados que a gente teve no começo da obra, na terraplanagem, a gente teve problema com o vizinho do fundo. Essa foi sempre a nossa preocupação, porque o vizinho do fundo está enterrado. O dormitório dele, a suíte do casal, é a minha parede de divisa. É a parede de divisa dele, da casa dele, com o nosso terreno. E entrou água dormitório dele, dentro do quarto do casal ali, do proprietário, 2 vezes. E as 2 vezes que entrou água foram no final de semana, sexta e na outra vez no sábado. E de madrugada, isso que é pior. Então recebi uma mensagem dele, ligação, às 2h30 da manhã, num fim de semana. E o que eu posso fazer? Não
podia fazer nada na hora. Senão, acender uma vela grande, grossa e rezar, caramba, e torcer para não entrar mais água. E graças a Deus foi o que aconteceu. E só que a gente, por quê? Não dá no condomínio. Como que você vai levar gente à noite lá para trabalhar? Não dá. E então tinha que esperar no dia seguinte. Só que era num condomínio fechado, então não pode trabalhar de sábado e domingo. Teve que esperar segunda-feira para ir lá tentar ver o problema, porque a gente também não sabia. Estamos com um terreno. Começamos a terraplanagem, fizemos a fundação, cravamos as estacas e aí começou a entrar água na casa do vizinho. As coisas acontecem mesmo tomando todos os cuidados. Então você tem que estar preparado para isso e tentar evitar isso. A gente tentou evitar de todo jeito. E nas 2 vezes que entrou água, a gente pensou que foi problema da obra, né? Problema nosso, porque o vizinho estava lá. Nunca aconteceu nada. Quando a gente começou a fazer obra, entrou água 2 vezes. Então, o que você conclui? A obra é a culpada. Com calma, a gente voltou lá para ver o que estava acontecendo. Então, na primeira vez que entrou água, foi um problema da impermeabilização da parede do vizinho. Tinha uma falha, algumas falhas na manta de impermeabilização do nosso lado, que estavam no nível do terreno, né? Tava com falha ali, só que essas falhas estavam um pouco acima do nível do terreno. Quando a gente colocou terra para fizemos a terraplanagem e a gente colocou mais terra ali perto da parede do vizinho para nossa máquina da fundação poder trabalhar, levantou o nível e aí na chuva o nível da água subiu e entrou no vizinho. Nesse dia foi a primeira emoção que a gente teve, o primeiro susto, porque entrou água marrom, água com barro, e ela entrava pelo teto, pelo forro de gesso e pingava. Então imagina só a minha preocupação, meu desespero, vendo o vídeo que o vizinho me mandou com uma água marrom pingando do teto. Então a culpa naquele momento era toda nossa. E na segunda vez, quando o vizinho me mandou mensagem às 2h30 da madrugada, estava saindo água pela tomada. A tomada de energia a 30 centímetros do chão estava saindo água. Então o que você imagina às 2h30 da manhã saindo água pela tomada? Imagina que a gente acertou alguma tubulação de água que estava passando no nosso terreno, quando a gente furou as brocas para fazer a fundação. Então, mas que cano que estava passando lá? A gente, pesquisamos tudo antes de começar a obra, né? A gente sabia que tinha uma viela sanitária passando ali atrás do terreno. Então, a viela sanitária é de esgoto, mas estava saindo uma água transparente, uma água limpa. E aí ficamos na dúvida, isso daí tinha tudo para ser um cano de água fria, sabe? Um cano de água que a gente cortou, furou e estava entrando água sem parar na tomada dentro do quarto dele. E aquilo foi desesperador, porque era de noite e não parava de sair água. Então a gente pensou realmente tivesse sido algum problema causado pela obra. Logo na segunda-feira a gente chamou a retroescavadeira, a gente abriu lá no fundo e do lado ali mais próximo do vizinho, onde tinha a viela sanitária. Só que por uma infelicidade a gente abriu de um lado que estava seco, né? E aí naquele dia eu falei, bom, beleza, não furamos a viela sanitária porque tá tudo seco aqui, né? E aí mandei a máquina embora. A princípio a gente achou que não era problema e ainda ficava na dúvida de onde estava vindo a água. Só que antes de voltar para casa eu pedi para o peão, para o funcionário, fazer 3 furos com trado, cavar manualmente 3 buracos ali no fundo, né, do outro lado. E quando ele começou a cavar, ele descobriu água. Tinha bastante água ali no furo quando ele fez, no buraco na terra quando ele fez.
Então tinha um problema de vazamento ali. E aí a gente voltou no outro dia, chamei uma outra máquina, uma retroescavadeira menor para poder cavar, e quando a gente cavou até a viela sanitária, a gente descobriu que a concessionária ou a empresa que fez o loteamento não fez a conexão dos tubos de esgoto nessa viela sanitária. Aí estava matada a charada, a gente descobriu a origem da água. A origem da água foi uma falta de conexão do tubo de esgoto, e aí as casas para cima dessa viela sanitária estavam jogando esgoto aí, e esse esgoto estava encharcando a terra. O que aconteceu provavelmente foi que a casa vizinha de cima lavou a piscina nesse fim de semana de madrugada, acho que talvez automaticamente com a bomba, e jogou toda a água no esgoto. E por isso que saiu uma água limpa pela tomada, uma água recorrente sem parar, né? Era muita quantidade. Para você ver que 2 problemas com o vizinho do fundo depois que a gente começou a obra, não foi por causa da obra. Só que até descobrir isso, a gente passou por uma emoção muito forte, um estresse, uma preocupação em fazer direito e ver o que a gente tinha feito de errado. E no fim estava tudo certo, e tudo que a gente veio fazendo desde o começo com preocupação com o vizinho, foi tudo ótimo. Então a gente continuou fazendo a drenagem, melhoramos a impermeabilização na parede dele para solucionar o primeiro problema. A gente fez uma drenagem agora ali no fundo, então toda a água do quintal, do nosso jardim que infiltrar na terra, ela vai ser captada e vai ser mandada embora, dando menos chance de ficar alguma água acumulada e entrar na parede do vizinho lá na frente, depois da obra pronta, com o proprietário da nossa casa morando. É por isso que eu gosto de fazer vídeo, eu gosto de pôr musiquinha no vídeo para não ficar um negócio pesado de conteúdo técnico. Eu não quero ensinar ninguém a calcular nada, eu quero te mostrar o dia a dia da obra e te mostrar as minhas preocupações, as nossas preocupações aqui da obra com relação à segurança da turma que está trabalhando na obra, segurança dos vizinhos, e fazer da melhor forma possível para não ter problema lá na frente. Evitar de qualquer maneira o pós-obra e manutenção. Isso sim que é pior, é muito pior do que você ter um custo elevado de execução da tua obra. O que adianta você fazer uma obra barata, com um custo dentro do orçamento, tudo legal durante a obra, só que você gasta todo o teu lucro e muito mais com pós-obra e manutenção? Não vai adiantar nada, não vai adiantar nada. O construtor fica feliz porque fez a obra dentro aí do orçamento, só que o investidor construtor se ferra lá na frente, porque tem que gastar com prejuízo de manutenção. Então é por isso que eu sempre gosto de fazer meus vídeos e mostrar, compartilhar um conhecimento para você que possa te ajudar de alguma forma aí nos teus empreendimentos.